está lidando com uma demissão por justa causa ou quer se prevenir, este vídeo é essencial para você. Olá, meu nome é Giovana Tórtoro, do escritório Giovana Tórtoro Advogados Associados, e no conteúdo de hoje nós vamos abordar todo o processo de demissão por justa causa. Desde os motivos previstos na legislação até as mudanças trazidas pela reforma trabalhista, vamos garantir que você esteja ciente de seus direitos e deveres. Você aprenderá sobre os direitos que são perdidos, os cuidados que as empresas devem ter e como evitar conflitos trabalhistas. Esse conhecimento é essencial para garantir uma transição tranquila e justa para ambas as partes. Lembre-se, se você achar esse conteúdo valioso, não se esqueça de curtir o vídeo para mostrar seu apoio, inscrever-se em nosso canal se for novo por aqui e ativar o sino de notificação para nunca perder uma atualização. Então, vamos começar? Falaremos primeiro sobre o que é a demissão por justa causa. Essa é uma forma de a empresa dispensar o colaborador que cometeu alguma falta grave. Prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, essa medida leva ao rompimento do contrato de confiança e de boa-fé entre empregado e empregador. Em outras palavras, a demissão por justa causa ocorre quando o empregado dá um motivo ao patrão. Quando aplicada, o funcionário perde uma série de direitos. Por isso é crucial entender quando a lei permite essa ação. O artigo 482 da CLT prevê 14 motivos possíveis para que os empregadores dispensem um funcionário dessa forma. Além disso, o empregador deve avaliar uma série de fatores que vamos discutir ao longo deste vídeo, antes de decidir pela demissão. A falta de uma análise cuidadosa pode expor a empresa ao risco de processos trabalhistas. Isso porque o trabalhador pode recorrer à justiça se considerar que sua demissão foi injusta. Nesse caso, é necessário argumentar com base em dados coesos, utilizando documentação e testemunhas, se possível, para justificar a demissão. Atenção! Havendo motivos para a demissão por justa causa, a empresa pode aplicá-la mesmo a pessoas com estabilidade provisória. Isso inclui, por exemplo, colaboradores que sofreram acidente de trabalho, aqueles que estão prestando serviço militar e gestantes que cometem faltas graves ou recorrentes. Agora, vamos entender as mudanças trazidas pela Reforma Trabalhista de 2017 em relação à demissão por justa causa. Vamos abordar aqui as principais dessas mudanças, que estão elencadas nos artigos 477 e 482 da CLT. Passando para o próximo ponto, vamos ver o que diz o artigo 482 da CLT. Esse artigo elenca os motivos para a demissão por justa causa. Em 2017, com a reforma, houve a adição de mais um motivo que o empregador pode usar como base para efetuá-la. O novo motivo é a perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado, conforme a letra M do artigo. Esse artigo é aplicável, entretanto, quando a perda decorre de conduta dolosa, ou seja, quando o colaborador intencionalmente cometeu a falta ou optou por fazê-la, mesmo ciente das suas consequências. Além disso, a reforma incluiu a letra A no artigo 477 da CLT, estabelecendo que as dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Isso significa que foi revogada a antiga obrigatoriedade de homologar a rescisão com o sindicato trabalhista. Atualmente, independente do tempo de trabalho do colaborador, isso não é mais necessário. Outro ponto importante trazido pela reforma é a modificação do parágrafo 6º do artigo 477, definindo o prazo para pagamento das verbas rescisórias. Vamos entender melhor. A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato. Ou seja, é necessário quitar todas as obrigações com o colaborador, havendo demissão por justa causa ou não, em até 10 dias após o encerramento de suas atividades. Agora, vamos diferenciar a demissão por justa causa da demissão sem justa causa. A demissão por justa causa exige um motivo forte para ocorrer. Esse motivo deve ter embasamento legal, para que o empregador tenha o direito de rescindir o contrato com o funcionário dessa forma. Por outro lado, a demissão sem justa causa não exige motivo específico. O empregador pode efetuar essa demissão simplesmente por não desejar mais que o colaborador preste serviços para a empresa. Alguns dos principais motivos que levam à demissão sem justa causa incluem o corte de verbas, a improdutividade do colaborador e problemas de relacionamento entre ele e seus colegas ou gerente. Dessa forma, é possível demitir alguém sem justa causa,
mesmo sem um motivo forte ou embasamento legal, apenas pela vontade do empregador. Além disso, a demissão por justa causa resulta na perda de uma série de benefícios, os quais são mantidos no caso de demissão sem justa causa. São eles: aviso prévio, seguro-desemprego, férias proporcionais, mais 1/3, FGTS. Em suma, para realizar a demissão sem justa causa, o empregador não precisa de um motivo específico, desde que respeite os direitos do trabalhador. Isso ocorre porque, nesse caso, o trabalhador não perde nenhum de seus direitos, uma vez que não está sofrendo nenhuma punição. Agora que entendemos a diferença entre esses tipos de demissão, vamos para a lista dos motivos que podem levar à demissão por justa causa, conforme o artigo 482 da CLT. Primeiro, o ato de improbidade. Este é um ato desonesto do empregado ou uma omissão proposital para obter alguma vantagem para si ou para um terceiro. Por exemplo, quando um funcionário abusa da confiança do empregador, agindo com desonestidade ou má-fé, cometendo um furto ou uma fraude, como adulteração de documentos. Nesse caso, o empregador pode seguir o processo de demissão por justa causa, bastando para isso que ele comprove a ação ou omissão do trabalhador. Um exemplo comum é apresentar atestado médico falso para a empresa. A condenação criminal do empregado é o próximo motivo. Considera-se condenação criminal aquela para a qual não há mais recurso, ou seja, quando sua sentença transitou em julgado. Um dos motivos para isso é que, se o empregado estiver cumprindo a pena, ele não terá como realizar seu contrato de trabalho nem executar suas tarefas na empresa. Mas, além disso, a empresa pode sustentar que a perda da confiança no trabalhador é motivo para a sua demissão. É importante frisar, entretanto, que a condenação criminal apenas é justificável quando ela acontece enquanto o trabalhador faz parte do quadro da empresa. Dessa forma, o empregador não pode utilizá-la como justificativa se o colaborador já houver cumprido a pena. A seguir, vamos falar sobre a incontinência de conduta e mau procedimento. A incontinência de conduta é um ato relativo ao mau comportamento do trabalhador, caracterizado por excessos ou falta de moderação. Ela ocorre quando um colaborador comete algum atentado ao pudor ou age de maneira obscena e desrespeitosa com seus superiores ou com os colegas de trabalho. Caso ele seja pego acessando páginas de pornografia no escritório, por exemplo, pode ser demitido por ato de incontinência. Já o mau procedimento é determinado por um comportamento inadequado ou incorreto, condutas irregulares, faltosas e graves. Por exemplo, assédio moral ou não cumprimento de normas internas. Ou mesmo atos como racismo, machismo, bullying, dentre outras condutas imorais. Todas elas são suficientes para o rompimento do vínculo empregatício. Passando agora para a negociação habitual. Esta diz respeito à ação do empregado em pegar clientes da empresa em que trabalha para si ou para terceiros, podendo prejudicá-la. Quando o funcionário passa a praticar uma atividade concorrente e explorar o mesmo segmento de negócio da empresa onde trabalha, isso prejudica sua função na organização, podendo levar a uma demissão por justa causa. A violação de segredo da empresa é o próximo motivo. Essa falta grave diz respeito tanto ao compartilhamento de informações sigilosas, quanto de informações que simplesmente não deveriam fazer parte do conhecimento público. É o caso, por exemplo, de projetos, patentes de invenção e modos de execução. Quando essas informações são vazadas para um terceiro interessado, é possível que a empresa sofra grandes prejuízos, justificando a justa causa nessa situação. Agora vamos falar sobre a desídia no desempenho da respectiva função. A desídia trata-se da improdutividade do trabalhador, provocada por mero desinteresse ou negligência. Em outras palavras, ela se refere à preguiça ou má vontade do funcionário em realizar aquilo que seu empregador solicita e que faz parte das funções para as quais ele foi contratado. Ela pode ser percebida, por exemplo, por atraso constante no cumprimento de prazos ou por serviços mal feitos. A desídia pode levar à rescisão por justa causa pela repetição de faltas leves, imprudência e imperícia, ou seja, a falta de habilidade para exercer a função. O próximo motivo é o ato de indisciplina ou de insubordinação. O ato de indisciplina acontece quando o empregado desrespeita uma norma da empresa, seja ela exposta verbalmente ou por escrito. Por exemplo, não utilizar o uniforme obrigatório ou deixar de bater o ponto regularmente. Já a insubordinação ocorre quando ele deixa de cumprir uma ordem genérica que tenha recebido pessoalmente de seu superior, ou tem atitudes desrespeitosas para com ele. Vamos falar agora sobre a embriaguez habitual ou em serviço. A embriaguez é entendida como uma condição que faz com que o empregado possa causar acidentes graves de trabalho, além de prejuízo ao empregador. Por isso, se o colaborador chegar embriagado no ambiente de trabalho ou se embebedar durante o expediente, ele pode ser demitido por justa causa. Para isso, é necessário que o patrão comprove a embriaguez mediante um exame médico pericial.
É importante saber que a embriaguez habitual é muitas vezes considerada como doença e não como motivo de justa causa pela jurisprudência. Nesse caso, é preciso tomar cuidado com a decisão de demitir alguém por justa causa, sendo recomendável solicitar a orientação de um profissional competente. Agora vamos entender o abandono de emprego. Considera-se abandono de emprego quando o colaborador falta consecutivamente, sem justificativa. A lei não expressa quantos dias o colaborador deve faltar para configurá-lo. Ainda assim, é consenso no mercado que o empregado que se ausenta do serviço por 30 dias consecutivos sem justificativa abandonou seu emprego. O empregador pode optar pela demissão em um prazo menor, mas sempre precisará provar as intenções do funcionário em abandonar o emprego. Uma justa causa por falta recorrente, por um período inferior a 30 dias, sem qualquer advertência prévia da empresa, pode ser contestada judicialmente pelo trabalhador. A seguir, vamos falar sobre ofensas físicas. Esse caso ocorre quando o trabalhador comete uma agressão clara, seja ela à honra ou à integridade física de qualquer pessoa no local de trabalho, salvo em casos de legítima defesa. As agressões físicas configuram falta grave quando praticadas durante o expediente, seja contra colegas ou superiores na hierarquia, dentro ou fora do ambiente de trabalho. Se o ato foi realizado fora da empresa, mas durante o horário de trabalho e contra uma terceira pessoa, também é motivo suficiente para uma demissão por justa causa. A seguir, vamos abordar sobre a prática constante de jogos de azar. Para configurar justa causa, o empregado deve praticar jogos de azar de maneira habitual e sistemática dentro da empresa, mesmo que seja fora do seu horário de trabalho. Segundo as normas jurídicas, o ato pode ocasionar justa causa, desde que atrapalhe o desempenho do empregado durante sua jornada de trabalho. Contudo, nesse caso, é possível que o trabalhador recorra à aplicação de punições mais brandas antes de ser demitido. Passando para o próximo ponto, temos a perda da habilitação. Este motivo que justifica a demissão por justa causa foi incluído pela Reforma Trabalhista de 2017. Quando o funcionário perde sua habilitação ou os requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, por sua culpa, ele pode ser desligado por justa causa. Essa regra é aplicável a profissionais que precisam comprovar suas habilidades periodicamente por entidades reguladoras, como médicos, enfermeiros, advogados, contadores e outros. Vamos falar agora sobre atos contra a segurança nacional. Caso os atos contra a segurança nacional sejam comprovados por meio de um inquérito administrativo, constituem motivo para demissão por justa causa. Esses atos podem incluir sabotagem contra instalações militares, importação bélica sem autorização, aliciamento de pessoas para invasão de território nacional, etc. Por fim, temos a ofensa moral contra o empregador e colegas. Cometer atos de difamação, calúnia ou injúria contra um superior hierárquico, colegas de trabalho ou contra a própria empresa pode levar à justa causa. Vale mencionar que o insulto pode ocorrer dentro da empresa ou fora dela, e nesse caso, não é possível recorrer à legítima defesa, seja própria ou de outrem. Além disso, usar as redes sociais para desferir ofensas aos colegas é uma falta grave, que pode ocasionar dispensa imediata, além de levar o agressor a enfrentar um processo na justiça. Agora, vamos falar sobre quantas advertências são necessárias para a justa causa. Comumente, as pessoas pensam serem necessárias 3 advertências para que a empresa demita o funcionário por justa causa. Entretanto, essa regra não passa de um mito. A verdade é que não existe uma quantidade mínima ou máxima de advertências para que o empregador opte pela justa causa. O que acontece é que, diante de pequenas faltas que não são graves, a empresa não pode realizar a demissão por justa causa. Porém, quando essas pequenas faltas se acumulam, elas se tornam motivo legal para a demissão. As empresas utilizam a advertência como um meio de formalizar a conduta negativa do empregado e comprovar que ele estava ciente de suas ações erradas. Após algumas advertências, é comum que as empresas apliquem suspensão ao trabalhador antes de apelar para a demissão por justa causa. Entretanto, quando a falta cometida pelo empregado é grave, a empresa pode demiti-lo, mesmo que ele não tenha sido advertido anteriormente. Basta que o empregador consiga comprovar a má conduta do empregado, conforme os motivos legais para a demissão elencados acima. E quais aspectos considerar antes de uma demissão por justa causa? Já falamos que, além dos motivos elencados em lei para a demissão por justa causa, é preciso que o empregador observe o preenchimento de outros critérios. São eles: gravidade, proporcionalidade, imediatidade e atualidade. E, por último, que ninguém pode ser punido mais de uma vez pelo mesmo ato, do latim non bis in idem. A seguir, vamos explicar cada um deles. A gravidade deve considerar não apenas o que o colaborador fez, como também sua intenção ao fazê-lo e as consequências decorrentes do ato. O empregador deve se perguntar se a falta cometida foi de maior ou menor gravidade, pois é preciso que seja realmente grave para que o empregador opte pela justa causa.
Do contrário, há possibilidade de rescisão sem justa causa. Entretanto, uma série de faltas pequenas, não graves, também pode levar à demissão por justa causa. Nesse caso, é interessante que o empregador mantenha registro de advertências para comprovar a recorrência. A proporcionalidade é o próximo critério. É necessário que a punição pela falta seja proporcional à ação do empregado. Uma falta injustificada no trabalho pode não ser motivo para a justa causa, mas uma série de faltas consecutivas, sim. O empregador precisa, portanto, saber quando é cabível apenas uma advertência, quando é necessária a suspensão ou quando a solução é a demissão por justa causa. Vamos falar agora sobre a imediatidade e a atualidade. O empregador que desejar aplicar a justa causa como punição deve fazê-lo tão logo tenha ciência do fato que levou a essa decisão. Ou seja, não é possível esperar um tempo para tomar atitude sobre a falta do colaborador. Caso deseje esperar, mantendo o colaborador contratado, entende-se que houve perdão tácito, implícito ou subentendido, de forma que a empresa perde seu direito de aplicar essa punição. E por fim, non bis in idem é uma expressão do direito que significa que ninguém pode ser punido mais de uma vez pelo mesmo ato. Ou seja, não é possível advertir um funcionário por uma falta e, posteriormente, optar pela demissão por justa causa pelo mesmo ato. Nesse caso, já houve a punição quando ocorreu a advertência. Portanto, para realizar a demissão por justa causa, é preciso considerar a gravidade da falta que o funcionário cometeu, quando ele fez isso, se ele agiu com culpa e, no caso de faltas leves, quantas vezes ele as cometeu. Agora, vamos discutir como evitar uma demissão por justa causa. Se alguma das situações previstas na CLT acontecer, configurando uma demissão por justa causa, não restarão muitas opções à empresa. Ela deverá desligar o funcionário, considerando todo o contexto e as provas necessárias. Entretanto, a empresa pode investir em estratégias que ajudem a reduzir as chances de ocorrer uma demissão por justa causa. É importante que os empregadores saibam disso, porque quando há justa causa, há também situações que podem impactar direta e negativamente a empresa, e por isso ela precisa se resguardar. Além disso, a ocorrência de demissões por justa causa pode dizer muito sobre o ambiente interno, as relações entre as pessoas e a percepção que elas têm sobre a empresa. E elas também podem ter relação com o desconhecimento, por parte dos funcionários, sobre o que podem ou não fazer. Por isso, é preciso que todos conheçam as punições previstas em lei e como elas afetam diretamente a permanência do profissional na organização. Há algumas medidas estratégicas que possibilitam isso. A empresa pode investir em ações para a valorização dos funcionários que possibilitem o acesso à informação, o diálogo e a comunicação aberta. Por exemplo, criar, caso a empresa ainda não possua, e tornar público o manual de compliance, conduta, boas práticas e ética, mostrando como a empresa espera que seus funcionários se comportem. Fortalecer as ações de comunicação interna de forma contínua e transparente, de modo a evitar ruídos e a desinformação. Investir em estratégias de atração e retenção de talentos e que se aprofundem no perfil comportamental dos candidatos, para analisar se seu perfil se encaixa às expectativas da empresa e da vaga ofertada. Acompanhar de perto as taxas de turnover, que retratam as condições e a qualidade da gestão de pessoas, a fim de intervir para reduzi-las, se necessário. A implantação dessas medidas oferece ao RH a oportunidade de trabalhar uma cultura organizacional voltada para o respeito às regras, mas sempre prezando pelo diálogo, colaboração e troca entre as pessoas. Agora, vamos falar sobre como funciona o processo de demissão por justa causa. A atitude ou omissão do colaborador obrigou a empresa a realizar a demissão por justa causa. E agora? Qual é o procedimento necessário para concretizar essa demissão? Vamos ver as etapas básicas para a conclusão dessa rescisão, abordando as questões burocráticas envolvidas. Primeiramente, vamos falar sobre o registro na carteira de trabalho. Antes de mais nada, é preciso registrar o desligamento na CTPS do colaborador, assim como em uma demissão sem justa causa. Em hipótese alguma, a empresa pode revelar o motivo que levou à demissão. Passando para a próxima etapa, vamos falar sobre a comprovação da justa causa. Como já dissemos insistentemente, a demissão por justa causa precisa de um embasamento. Por isso, é fundamental apresentar provas documentadas que respaldem e atestem o motivo para o desligamento. Agora, vamos para a realização do exame demissional. A depender da política da empresa, pode ser necessário solicitar o exame demissional. Entretanto, em se tratando da justa causa, ele não é obrigatório. Seguindo adiante, vamos falar sobre o extrato do FGTS. O colaborador demitido por justa causa não sacará nem terá direito à multa de 40%, mas os depósitos do FGTS até a data de demissão devem estar em dia e os valores na conta do profissional. Próximo ponto:
pagamento de férias e adicional de 1/3. Mesmo tendo sido demitido por justa causa, o colaborador tem garantido o direito de receber o valor de suas férias vencidas. Agora, vamos para a apresentação da GFIP. A empresa deve informar a data da saída do profissional e o motivo do desligamento junto à guia de recolhimento do FGTS. Ou seja, aqui é preciso que fique claro que a demissão foi por justa causa. Em seguida, vamos falar sobre a emissão do termo de justa causa. É necessário que a empresa informe o profissional sobre o seu desligamento e que a demissão é por justa causa. A título de formalizar a comunicação, isso deve ser feito de forma escrita e o funcionário deve assinar o comunicado. Na hipótese de recusa da assinatura pelo colaborador, a empresa deve quitar o que for de direito dele e solicitar que 2 testemunhas atestem a demissão. Para isso, elas deverão assinar o termo de rescisão de contrato de trabalho, o TRCT. Mas é muito importante consultar um advogado para identificar outras medidas adequadas diante da situação. Passando para a próxima etapa, vamos falar sobre a apresentação do termo de rescisão de contrato. O TRCT, contendo o detalhamento referente às verbas rescisórias, oferece segurança ao empregador diante de possíveis ações trabalhistas e também ao colaborador, porque discrimina tudo que ele receberá. É preciso imprimi-lo em uma via para o empregador e outra para o colaborador. Junto dele, a empresa deve emitir o termo de homologação para colaboradores que atuam há mais de 1 ano na empresa, ou o termo de quitação para aqueles que atuam há menos de 1 ano. É preciso imprimir esses últimos em 4 vias, sendo uma para o empregador e 3 para o colaborador. Agora vamos falar sobre os cuidados que o RH deve ter durante a demissão por justa causa. A seguir, apresentamos algumas boas práticas que a empresa pode adotar diante de uma demissão por justa causa. Primeiramente, como comunicar a demissão por justa causa? A demissão por justa causa deve ocorrer tão logo a empresa tome ciência do fato que levou à decisão. Quando a decisão for tomada, é necessário informar ao colaborador imediatamente, por escrito. Nesse comunicado, deve constar o motivo da demissão, detalhadamente, mas cuidando para não desrespeitar o trabalhador. Além disso, nesse momento, é importante que a empresa apresente ao funcionário tudo que possa justificar sua decisão, como advertências que ele já recebeu e feedback sobre suas atitudes. A empresa precisa ter documentadas todas as justificativas para que a demissão seja feita dessa forma, não apenas para validar sua decisão perante o colaborador, mas também para se precaver diante de uma possível ação trabalhista. Agora, vamos ver como fazer uma demissão por justa causa mais humanizada. A forma ideal de comunicar o desligamento é pessoalmente, por meio de conversa com o gestor direto do colaborador. É importante que o local permita uma conversa discreta e em particular, para que não haja constrangimento, mesmo em uma situação de justa causa. Também é importante oferecer ao funcionário a oportunidade de se expressar e, se for de sua vontade, justificar o ocorrido que levou à demissão. Isso oferece a ele o direito de defesa e, se for o caso, a oportunidade de provar sua inocência. O ideal é fazer isso antes de encaminhar o funcionário para resolver aspectos burocráticos da demissão. Por fim, é necessário esclarecer todas as dúvidas do colaborador que está sendo demitido e ser transparente ao explicar os motivos do desligamento, inclusive citando a legislação trabalhista. Para uma demissão humanizada, deve-se agir a todo momento de forma respeitosa com o funcionário que está sendo desligado, independentemente do seu erro. Agora, vamos falar sobre o que fazer após demitir por justa causa. Após a demissão, a empresa deve se atentar para cumprir todos os direitos do colaborador, já que pendências podem resultar em processos trabalhistas. Dessa forma, é preciso que ela quite as verbas rescisórias devidas e entregue ao ex-funcionário toda a documentação pertinente. Todo esse processo deve ser sigiloso, ou seja, não se pode esclarecer o motivo da demissão na carteira de trabalho do colaborador. Apenas ele pode expor a outras empresas, em outros processos seletivos, o que motivou sua saída. O compartilhamento de informações que possam prejudicá-lo no mercado de trabalho pode resultar em solicitação de indenização por danos morais. Cumpridos os processos burocráticos, a empresa pode começar a considerar a substituição do funcionário. Ela também pode avaliar o que levou a essa situação para tentar minimizar as chances de isso acontecer novamente. É possível fazer isso melhorando os processos de recrutamento e seleção ou treinando melhor os funcionários, por exemplo. Agora, vamos falar sobre como reverter a demissão por justa causa. Ao ex-funcionário é reservado o direito de contestar a decisão do empregador. Dessa forma, se ele considerar que a empresa agiu de forma equivocada ao demiti-lo por justa causa, pode tomar medidas para reverter a situação. Ele pode utilizar documentos e depoimentos de colegas que testemunharam o fato que motivou a decisão da empresa. Além disso, pode apresentar vídeos ao Ministério do Trabalho em forma de denúncia. A empresa precisa estar preparada para essa situação, cuidando para que um advogado se encarregue de coletar as provas que atestem a justiça da demissão.
Caso a empresa não tenha seguido o protocolo devidamente, isso pode levar a um resultado favorável ao trabalhador. Por isso, reforçamos a importância de documentar tudo. Se a justiça entender que a empresa foi injusta na demissão, o empregador fica obrigado a pagar ao ex-funcionário todos os valores correspondentes aos direitos de uma demissão sem justa causa. Além disso, em situações mais sérias, em que se comprova a ocorrência de danos morais contra o ex-funcionário, uma indenização pode ser cobrada judicialmente. Vamos falar agora sobre os direitos de quem é demitido por justa causa. Quem é demitido por justa causa recebe saldo de salário, férias vencidas, salário família. Primeiramente, o saldo de salário. Mesmo diante de demissão por justa causa, o empregador deve pagar pelo período em que o colaborador trabalhou. A esse valor devem ser somados os adicionais noturnos, de periculosidade e insalubridade, além das horas extras. Próximo ponto: férias vencidas. O colaborador que foi demitido por justa causa não tem direito às férias proporcionais, mas deve receber suas férias vencidas com o devido acréscimo de 1/3. E por fim, o salário família. O salário família faz parte de uma política salarial para famílias de baixa renda. O funcionário demitido que fizer jus a ele o receberá proporcionalmente aos dias trabalhados, mesmo se for demitido por justa causa. Agora, vamos falar sobre a importância do Departamento de RH para o processo de demissão por justa causa. É muito importante que o RH da empresa trate o processo de demissão por justa causa, assim como qualquer outro, com muito cuidado. A demissão é parte natural dos processos de reciclagem e de atração e retenção de novos talentos dentro das empresas. No entanto, ela pode ser vista como algo negativo por parte dos funcionários, principalmente dependendo da forma como for conduzida. Dessa forma, a demissão não impacta apenas o funcionário que está saindo, mas também os demais colaboradores, que podem ser tomados por uma sensação de insegurança que afetará todo o clima organizacional. Por isso, durante o processo de desligamento, é prudente que o RH se encarregue de conduzir o comunicado e o tratamento ao funcionário da melhor forma. É preciso lembrar sempre que, mesmo sendo uma demissão por justa causa, trata-se de uma pessoa e o momento pode envolver sentimentos diversos. Em conclusão, a demissão por justa causa é um tema complexo e delicado, exigindo uma compreensão detalhada tanto por parte dos empregadores quanto dos empregados. A CLT especifica claramente os motivos que podem levar a essa forma de desligamento, e é fundamental que as empresas sigam rigorosamente essas diretrizes para evitar problemas jurídicos. Além disso, a reforma trabalhista trouxe mudanças importantes que afetam o processo de demissão, tornando ainda mais crucial o conhecimento atualizado das leis aplicáveis. É imprescindível que os empregadores realizem uma análise criteriosa e documentem todas as ações e comportamentos que justificam a demissão por justa causa, garantindo que a decisão seja baseada em provas concretas e em conformidade com a legislação. Para prevenir situações que possam levar a uma demissão por justa causa, as empresas devem investir em ações educativas, comunicação interna eficaz e práticas de gestão que promovam um ambiente de trabalho saudável e transparente. Por outro lado, os colaboradores devem estar cientes de seus deveres e das possíveis consequências de suas ações. Em última análise, um processo de demissão bem conduzido, seja por justa causa ou não, reflete o compromisso da empresa com a justiça e a responsabilidade, contribuindo para um ambiente de trabalho mais justo e produtivo para todos. Ao adotar boas práticas e manter-se informados sobre a legislação vigente, tanto empregadores quanto empregados podem minimizar conflitos e garantir relações de trabalho mais harmoniosas e produtivas. Em caso de dúvidas ou disputas, procurar orientação jurídica pode ser essencial para garantir que seus direitos sejam respeitados e que você receba todas as compensações devidas. Espero que essas informações tenham sido úteis e que você se sinta mais preparado para lidar com essa situação. Cabe ressaltar também que temos vários vídeos em nosso canal tratando dos mais diversos direitos específicos dos trabalhadores, além de respostas para perguntas frequentes. Convidamos você a visitar nosso site e acessar nosso canal no YouTube para obter mais informações e orientações detalhadas. Lembre-se, no Giovanna Tortoro Advogados Associados, nosso compromisso é com a excelência jurídica. Cada caso é único e merece uma abordagem personalizada. Seja qual for sua necessidade, estamos aqui para ajudar com soluções eficazes e adaptadas. Nossa equipe experiente oferece suporte em diversas áreas do direito, garantindo um acompanhamento atento e dedicado ao seu caso. Não hesite em nos contatar para mais informações ou para agendar uma consulta. Estamos prontos para ouvir suas preocupações e discutir as melhores soluções para você. E se achou este vídeo útil, por favor, curta e compartilhe. Sua interação é importante para nós. Obrigado por assistir. E lembre-se, no Giovanna Tortoro Advogados Associados, você sempre terá o suporte jurídico de que precisa.